Sejam muito bem-vindos ao 2BH, né? Eu sou o Vitor e hoje vamos falar sobre a 9ª rodada da Premier League. Mas antes, vamos dar uma passadinha rápida sobre tudo que aconteceu, ou quase tudo que aconteceu, na Champions League, beleza? Vambora! Bom, galera, eu ia fazer um vídeo dedicado para a rodada da Champions, mas não deu tempo. Então, vamos dar uma passadinha rápida aqui, só para não passar em branco. Bom, essa tabela já dá uma animada, né, galera? Porque estamos aqui em quarto lugar, 5 times com 100% de aproveitamento, né? E somos um deles. Olha que legal, né? 2 times com a zaga ainda por vazar. Ainda não sofremos nenhum gol. Nós e a Inter, né? E aí vamos dar uma passadinha rápida aqui nos jogos. O Barcelona aniquilou o Olympiacos, eu vi os lances aqui, galera, é um dos candidatos ao título. Claro que ajudou, né, um jogador do Olympiacos ter sido expulso, numa expulsão muito imbecil, tá? Eu não concordei com a expulsão, mas o Barcelona não tem nada com isso e meteu 6-1, galera. É candidato, né? É candidato ao título, é um dos times que mais me assusta nessa Champions. A gente já meio que esperava, né? Um Barça muito forte, Yamal jogando muito, o Fermin jogando demais. O Rashford jogando bem, né? Os caras têm um excelente time e vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho, infelizmente. Kairat Paphos ninguém liga. O nosso jogo, né? Arsenal e Atlético de Madrid. Cara, o que mais me impressiona nesse jogo, apesar de já ter falado demais desse jogo, é o adversário, gente. A gente fez isso contra o Atlético de Madrid, que, como eu falei, na rodada passada tinha metido 5-1 no Frankfurt, mês passado meteu 5-2 no Real Madrid, e a gente foi lá e ganhou deles de 4-0. Não foi um jogo fácil, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, eu diria. Apesar de o Arsenal ter dominado muito o jogo, mas faltou o gol, né? Faltou o gol e aí no segundo tempo, apesar deles terem melhorado, né? O Atlético melhorou no segundo tempo, a gente conseguiu, né, aproveitar melhor as oportunidades e aí aniquilamos o Atlético de Madrid. Realmente punimos o time deles, com o time inteiro jogando muito bem, tá? Todos os nossos jogadores jogaram muito bem, acho que com exceção de uma jogada bizarra do Raya, né? Que ele tentou proteger a bola que ia saindo pela linha de fundo, acabou se atrapalhando e quase deu um gol pro acho que era o Álvares, né? Pra variar. Que foi assim, o jogador mais perigoso do time deles. Mas jogaço do Arsenal e eu acho que a gente vai muito bem nessa Champions, né? Mas se você quer ouvir mais sobre esse jogo, assista lá o review que eu fiz do jogo. Logo depois que terminou o jogo, eu fiz o review. Bem emocionado, inclusive, mas ficou bem legal o vídeo, dá uma olhada lá. Aí outro time que me assusta muito é o PSG, né? Meteram 7-2 no Leverkusen, foi uma expulsão para cada lado, isso deixou o jogo muito aberto, né? Cara, o PSG tá muito forte, o time parece ter se reencontrado, tá? Então eles estão mantendo aquele jogo de pressão o tempo todo, criação infinita de oportunidades, né? A gente viu nas outras rodadas também que eles destruíram os times que eles enfrentaram. Então, cara, é um dos candidatos fortes ao título. Eu diria que PSG e Bayern são os maiores favoritos, assim, junto com o Barça, nós, né? O Arsenal e talvez a Inter. A Inter também tá muito forte. Mas vamos passar por aqui. O Dortmund ganhou de 4-2 do Copenhagen. O Newcastle, ótima vitória sobre o Benfica, tá? 3-0. Aliás, todos os ingleses foram muito bem nessa rodada. Menos o Tottenham. Mas eu diria que todos os ingleses me dão uma preocupaçãozinha, tá? Porque mata-mata, galera, é complicado. Mata-mata não importa muito a fase que você tá. Vamos usar de exemplo aqui a temporada passada, né, da Champions. O PSG fez a fase de liga terrível, horrorosa, quase não classificaram e foram campeões. Então, é muito complicado. Mata-mata é muito complicado e jogos caseiros eu não gosto de enfrentar ingleses em Champions League. A gente não tem um histórico bom. Na verdade, a gente tem um histórico péssimo contra ingleses na fase de mata-mata da Champions League. Então, eu não gostaria de enfrentar nenhum dos ingleses, pelo menos até a semifinal. Não gostaria. Mas resultado excelente do Newcastle. Eu vi que o Gordon jogou muito. Aí o PSV ganhou de 6-2 do Napoli. Resultado terrível pro Napoli. Achei que o Napoli tava bem. Horrível pro Napoli isso.
A Inter ganhou de 4-0 aqui do SG, né? O Union Saint-Gilloise. O City venceu de 2-0 o Villarreal, e pra variar, mais um gol do Haaland. O Bilbao aqui venceu o Karabag. O Karabag que tava surpreendendo, né, até agora, mas não aguentou o Bilbao. 3-1 pro Bilbao. Galatasaray ganhou de 3-1 do Bodo Glimt. E aí o Tottenham decepcionou, né? 0-0 contra o Mônaco. Atalanta Slavia Praha ninguém liga. O Chelsea meteu 5-1 no Ajax. Ajax fraquíssimo. Mas, como eu disse, na verdade, como eu tento sempre dizer aqui, né? Independente do adversário, você tem que vencer o cara. E 5-1 na Champions League é um resultado excelente. Então o Chelsea segue se consolidando, né? É uma parada que eu vinha dizendo desde o começo da temporada, que eles estavam oscilando demais. Parece que estão se encontrando cada vez e me preocupam, tá? Inclusive pra Premier League. Aí o Liverpool, esse jogo foi o único jogo que eu consegui assistir realmente, né? Até por isso que eu também não fiz o review da rodada, né? Porque senão eu teria que rever ou assistir todos os jogos e gente, eu tô muito sem tempo. Mas esse jogo eu vi e o Liverpool jogou melhor, apesar de tomou 1-0 num apagão da defesa, e o Frankfurt é um dos piores times que eu vi jogar nessa temporada, tá? Eu vi 2 jogos deles. Esse e o do Atlético, que eles jogaram com o Atlético de Madrid. E, gente, que time fraco. Até tem jogadores interessantes, aquele japonês Doan, muito bom jogador. Fizeram umas jogadas interessantes também, porque, por exemplo, quando o Liverpool empatou, que aliás, uma jogada excelente do Ekitike, num passe muito bom do Robertson, mas que jogada bizarra do Frankfurt. Estava 1-0 pro Frankfurt e o último zagueiro do time do Frankfurt estava dentro do campo do Liverpool. Pra quê, cara? Pra quê, né? Mas, como eu digo, o Liverpool não tem nada a ver com isso. Foi pra cima e praticamente tudo que tentou saiu gol. Então, time muito fraco do Frankfurt, mas sinais positivos pro Liverpool, né? O que me preocupa também. O time jogou melhor, sim, sem Salah. Será que é um sinal aí de que é melhor o Salah ser banco atualmente? Talvez. Mas jogou melhor, né? Com Ekitike, Isaac e Gakpo. Mais um bom jogo do Gakpo. Ainda acho que o Chiesa tá merecendo uma chance no time titular, porque entrou bem de novo. E o Salah, mesmo entrando depois, cara, entrou mal. Chutes tortos. Teve um lance que o Wirtz estava sozinho, era ele tocar pro Wirtz e o Wirtz faria o gol. E aí consolidaria ainda mais a excelente atuação do Wirtz nesse jogo, né? Deu 2 assistências. Será que desencantou? Talvez, vamos ver como é que vai ser na rodada da Premier League. Mas assim, sinais muito positivos pro time, tirando os eventuais apagões da defesa, né? Porque como eu ia dizendo, né? Porque eu me atropelei aqui. Quando o Liverpool empatou o jogo, logo no lance seguinte, praticamente, o Frankfurt teve uma oportunidade absurda que se eu não me engano, foi até o Robertson, inclusive, que cortou. Num passe muito bom do bom jogador Doan, que eu falei, né? Bom jogador. Ele deu um passe pro meio da área, assim, aí o atacante veio chutando e o Robertson travou. Era pra ter sido um 2-1 logo em seguida. Então, ainda tem uns apagões essa defesa do Liverpool, mas excelentes sinais, excelente resultado, 5-1, pra não deixar dúvida, né? De merecimento de vitória. Aí o Bayern amassou o Clube Brugge, e isso me preocupa muito. O Harry Kane segue numa fase insana, tá? Pra mim é um dos melhores atacantes do mundo há muito tempo, se não o melhor, tá? Eu vi que ele bateu o recorde do Cristiano Ronaldo e do Messi, que ele chegou a 20 gols numa temporada mais rápido na história. Isso é absurdo, né? Isso mostra o tamanho do Kane. O Kane é um jogador absurdo. Ele só não é mais lembrado porque ele deu 80% da carreira dele pro Tottenham, né? Aí, como não ganhou títulos e tal, toda essa história. O que é absurdo, né? O cara sempre jogou muito e eu acho que isso é até um mérito ainda maior dele, né? Porque ele fazer o que ele fazia num time igual o Tottenham, cara, é ainda mais absurdo. Pra mim é. Mas é um time que me preocupa, tá? O Bayern, cara, vai ser complicado parar esse time. Aí o Real Juventus, eu vi pouco desse jogo, mas pelo que eu vi, o Real dependeu muito do Courtois, tá? Pra se manter nesse jogo. E, galera, parece que o Vini e o Mbappé
finalmente se encontraram, né? Estavam aí devendo demais desde a temporada passada, mas jogaram muito nesse jogo. E a Juve não jogou mal não, tá? Como eu disse, o Courtois pegou demais e a Juve também perdeu uns gols que não se pode perder. Mas a gente sabe como é que é o Real Madrid, né? Se ele engrenar nessa competição, ferrou. Quer dizer, a gente não, né? A gente não tem o que se preocupar com o Real Madrid, porque o Arsenal nunca perdeu um jogo pro Real Madrid valendo alguma coisa. Então, pode vir Real. Não vem não. E aí o Sporting ganhou do Marseille por 2-1 e essa foi a rodada. E assim está a tabela. O que eu tô achando legal é que todos os times ingleses estão se classificando, né? Teoricamente. No top 8 aqui, né? Que já vai direto para a próxima fase, a gente já tem Newcastle, City e Arsenal. E acredito que os outros 3 também vão passar, pelo menos para repescagem, né? Já temos aqui Tottenham, o Chelsea e o Liverpool. E olha, tem grandes chances desses outros 3 entrarem aqui para os 8, tá? Porque... deixa eu ver aqui. Não sei. Talvez o Dortmund sairia para entrar aqui o Liverpool. Não, acho que os 3 não. Mas, cara, eu acho que todos vão para as oitavas, tá? Eu acho que todos vão para as oitavas. O que é legal para a Premier League, mas, como eu disse, eu não gosto de jogos caseiros em Champions League. Mas vamos lá, né? Vamos lá. E nossa próxima partida, tá aqui destacado, vai ser contra o Slavia Praga no dia 4 de novembro, daqui 2 semanas. Espero vitória, né? Mas a gente fala disso quando chegar mais perto, né? Agora vamos falar de Premier League, né? Então, bora lá que essa rodada também promete. Bom, galera, rodada 9 da Premier League. Estamos começando a sair daquele início que eu falei, né? Vamos esperar aí até a 10ª rodada para ver como as coisas estão. Pois é, estão chegando lá. E é assim que está a tabela por enquanto. Olha que tabela bonita, né? E bom, eu espero que a gente continue pelo menos com essa gordurinha de 3 pontos, tá? Nessa rodada. A gente vai enfrentar o Crystal Palace, mas vamos jogo a jogo aqui. Começando por Leeds e West Ham. E galera, eu esperava mais do West Ham na rodada passada, tá? Eles jogaram contra o Brentford e foi um jogo muito fraco, tá? Era pra ter sido muito mais, inclusive foi 2-0 pro Brentford. Mas o Brentford perdeu uns gols ridículos, tá? Ridículos. E o West Ham, ó, tá numa fase pior do que a do Wolves, que segue sendo o pior time da Premier League, mas o West Ham tá pau a pau, ó. Inclusive, nos últimos 5 jogos tá pior do que o Wolves. Eu acho que esse jogo é do Leeds ainda, tá? Eu acho que o West Ham perde mais uma partida e continua essa situação terrível pro West Ham, né? Eu disse no review da rodada passada que eu não acho que o West Ham vá conseguir escapar, tá? Eu acho que o West Ham cai nessa temporada. Há muito tempo vem lutando contra o rebaixamento, só que eu acho que é o pior começo que eu vi do West Ham. Não tenho certeza, não fui atrás dessa informação, mas eu tenho essa sensação que é o pior início de temporada do West Ham que eu vi nos últimos anos. Então acho que o West Ham cai. E nesse jogo dá Leeds 2-1 pro Leeds, tá? 2-1, ainda mais sendo no Elland Road. O Leeds vai muito bem em casa, né? Como a gente já vem falando aqui quase toda a rodada. E 2-1 pro Leeds. Aí bora pra próxima partida, que é Chelsea e Sunderland. Apesar de estar torcendo demais pros Black Cats nessa partida, eu acho que até daria pra arrancar um empatezinho, mas o Chelsea vem numa pegada muito forte, né, ultimamente. Como eu disse, parece que eles estão saindo dessa oscilação absurda que eles vinham tendo. Eles estão oscilando, né? Muito, desde o começo da temporada. Mas parece que eles estão saindo disso. Parece que eles estão se consolidando cada vez mais. E eu acho que eles vencem essa partida. Infelizmente, 2-0 pro Chelsea, tá? 2-0 pro Chelsea. Eu acho que os Black Cats não aguentam o Chelsea em Stamford Bridge. Bora pra próxima. Aí vamos pra Newcastle e Fulham, no St. James Park, né? Eu quase confundi aqui. Galera, jogo complicado de prever. Mas se o Fulham jogar como jogou contra o Arsenal, o que eu acho difícil, porque jogaram daquele jeito, porque jogaram em casa, né? Eu acho que vai ser um jogo bem amarrado, sabe? Bem truncado, principalmente no meio campo. Mas eu acho que dá Newcastle. Eu acho que dá 1-0 pro Newcastle. O Fulham se defende bem, né? A gente viu como foi complicado para quebrar a linha de defesa deles. Para variar, conseguimos quebrar
num escanteio, mas o Newcastle também tem uma bola parada forte, né? E o Voltemade tá fazendo muito gol, então eu acho que 1-0 tá de bom tamanho. Não acho que o Fulham vá agredir muito o time do Newcastle. E assim, apesar dos dois precisarem de resultados, né? Os dois vêm de derrota na rodada passada. Eu acho que o Newcastle é mais time, apesar de sempre dizer que o Fulham tem um time muito bem organizado. Eu acho que dá Newcastle, ainda mais sendo em casa. Então, 1-0 Newcastle. Próxima partida, que é Manchester United e Brighton. Vocês sabem já qual é a do Brighton, né? Venho dizendo que o Brighton rouba muitos pontos dos grandes. E eu acho que vai roubar de novo, tá? Eu acho que vai ser empate esse jogo. Eu acho que vai ser 1-1. Apesar do United ter conseguido aquele resultado absurdo contra o Liverpool, foi a primeira partida... A segunda partida que eles demonstraram alguma coisa a mais. A primeira foi contra o Arsenal, né, na primeira rodada, e a segunda partida foi contra o Liverpool. Mas, pra ser justo, eu venho dizendo, né, que eles criam muitas oportunidades e não estavam conseguindo concluir a gol. Parece que isso tá mudando também, tá? Porque, como vocês podem ver aqui do lado, são 2 vitórias seguidas do United, coisa que não é normal acontecer. Mas o Brighton também vem muito bem, né? É um time consistente, é um time forte, é um time muito bom no contra-ataque. Então, eu acho que dá 1-1. 1-1 esse jogo. E vai ser um jogo bom, tá? Movimentado. Eu espero um jogo movimentado. Vamos ver. É isso. 1-1. E eu nem acho isso um péssimo resultado não, tá? Pro United. O Brighton é um bom time. Então, seria um bom resultado aí pro Manchester United. E um bom resultado pro Brighton também, né? Pegar o United fora de casa nunca é fácil. E o próximo jogo aqui é Brentford e Liverpool. E galera... Apesar de o Liverpool ter conseguido um resultado excelente na Champions League, né? Como eu falei, eles venceram o Frankfurt por 5-1. Eu acho que é nesse jogo que a gente vai entender qual é a do Liverpool, tá? Se eles se recuperaram realmente ou se ainda vão continuar oscilando. Apesar disso, eu acho que o Liverpool vence esse jogo, tá? Eu acho que vai ser 3-1. Acho que vai ser 3-1 pro Liverpool. Eu acho que o Wirtz desencantando e o Slot entendendo que o time tá funcionando melhor sem o McAllister e sem o Salah. E se o Gravenberch estiver bem, né? Porque a gente não sabe se ele tá bem. Apesar de aqui tá falando que ele não tá confirmado, né? A gente sabe, né? Na outra rodada eu achei que ele não ia jogar, ele entrou de titular. Mas se o Gravenberch não jogar, o meio-campo ideal é o Curtis Jones, Szoboszlai e Wirtz, né? Mas muito provável que isso não aconteça porque o Frimpong machucou, né, contra o Frankfurt, então provavelmente ele vai jogar o Szoboszlai pela direita. Isso complica um pouco, porque aí no meio, se o Gravenberch não tiver bem, eu acho que entra esse meio aqui, né, de titular. McAllister, Curtis Jones e Wirtz. O que não é ruim, mas o McAllister tem jogado mal, né? Mas eu acho que mesmo assim, tá, gente? Com tudo isso, com todo esse blá 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 que eu tô inventando aqui, eu acho que o Liverpool vence esse jogo sim, tá? 3-1. Golzinho do Brentford vem do Igor Thiago, que é aquele jogador que eu comento aqui em casa. Eu falo que é ruim, mas é bom. Ele é um jogador, né, que, nossa, não tem muita intimidade com a bola, mas faz seus golzinhos, né? Então... E o Brentford tem se recuperado também, né? E ó, galera, apesar de eu estar achando que o Liverpool vence esse jogo, se o Brentford conseguir tirar pontos do Liverpool, empatezinho, não é absurdo, tá? Porque o Brentford vem jogando ok, vem jogando legal. Nada demais, mas não seria um absurdo, tá? Ainda mais por causa da pressão que o Liverpool se encontra, né? O Liverpool precisa se achar na Premier League também. Mas eu acho que não dá. O Liverpool vence essa. 3-1. Aí vamos para o nosso jogo. Esse jogo, galera, é um jogo complicado, tá? Crystal Palace é um time excelente. Vieram de um empate absurdo com o Bournemouth, né? 3-3. E perderam na Conference League para o AEK da Grécia. E time titular, tá? Olha aqui. Time titular. E, galera, isso me anima, tá? Mais ou menos titular, né? O Wharton não jogou, entrou no segundo tempo. Mas isso me anima. Isso mostra um pouquinho de fraqueza no time do Crystal Palace e a gente tem que explorar isso. Nossa fase é mais do que excelente, tá? A nossa fase é incrível. Nas últimas 10 partidas a gente perdeu uma, que foi eu não vou me conformar com aquela falta do Szoboszlai.
E empatamos o jogo contra o City. E na temporada a gente só sofreu 3 gols, galera. Somos uma das melhores defesas do mundo. Então, claro que eu espero uma vitória, pra variar, do Arsenal. Mas não vai ser um jogo fácil, tá? Não vai ser um jogo fácil. Eles têm uma defesa boa, tem um contra-ataque muito bom. Eles criam jogadas também, não jogam só no contra-ataque. É um time que agride, tem jogadores muito perigosos. A gente sabe o que o Mateta pode fazer. O Munhoz é um cara que enche o saco pela direita. Então, cara, complicado, tá? Eu acho que o time que vai entrar em campo é esse time que tá aqui na tela, tá? Eu acho que ele vai ficar alternando entre Trossard e Martinelli. Não acho que ele vai dar oportunidade já pro Martinelli nesse jogo na Premier League. Apesar de... Seria o meu time, tá? O meu time é Raya, Timber, Saliba, Gabriel e Calafiori. Eu sei, é muito duro tirar o Lewis Kelly do time, ainda mais depois daquela partidaça que ele fez contra o Atlético de Madrid. Mas o titular vinha sendo o Calafiori, né? Na Premier League. Então, eu acho que o Calafiori entra de titular aqui. Esse é o meio, Zubimendi, Rice e Eze. E na frente, Saka, Gyökeres e Martinelli é o meu time. Mas eu acho que ele entra de Trossard. Principalmente também porque ele vem entrando com o Trossard na Premier League. E o Trossard fez o gol, né, na última partida contra o Fulham. É assim, cara, excelente time, tá? Eu só acho que o Martinelli tá numa fase melhor do que a do Trossard. E eu entraria com o Martinelli. E aí o Calafiori vai precisar estar num dia muito bom, né? Pra travar esse lado esquerdo. Pra calar ali o Munhoz. O Sarr é um jogador que enche o saco. O Orton é um jogador excelente. O Mitchell também ataca muito. Então, galera, é um time muito complicado de se jogar contra, tá? Além de tudo isso, a gente vai precisar finalizar muito bem nessa partida, né? Porque é um excelente goleiro, o Henderson. Então, jogo complicadíssimo pros Gunners e mais um teste, né? Mais um teste daqui pra frente, cara. Como eu tô dizendo, é só jogo importante. A Premier League tem dessas, né? É só final, cara. É só final. A gente precisa ser quase perfeito pra ganhar esse campeonato. Então, mais uma vitória dos Gunners e eu vou confiar na nossa defesa. Porque eu quero que a gente bata o recorde do Chelsea. Eu chuto em 2-0, tá? 2-0, Gunners. Tomara que o Gyökeres faça mais um pra espantar a seca de gols que ele tava antes do jogo contra o Atlético de Madrid, né? Então 2-0 Arsenal. Aí teremos Aston Villa e Manchester City. E esse jogo, eu acho que o City continua na fase boa, tá? Eles não estão aniquilando os times. Porque, galera... Eles criam tantas oportunidades. O Haaland mesmo perdeu tantos gols na rodada passada. Ele fez 2 e era pra ter sido 5. Mas tá jogando muito, né? Tá numa fase excelente. O Savinho tá jogando bem demais. O Doku tá... Puta merda. O Doku tá jogando demais. Jogando pelas duas pontas. Enchendo o saco dos zagueiros. O Foden parece que voltou a jogar bem. O Reinders tá se reencontrando, né? Porque ele jogou muito bem no começo da temporada. Deu aquela caída. E parece que tá... se reencontrando. Esse lateral, cara, o O'Reilly, bom jogo dele na rodada passada, cara. Muito bom jogo. Até o Matheus Nunes jogou bem, improvisado na direita, cara. Esse time tá se reencontrando, tá me preocupando nas duas competições, tanto na Premier League quanto na Champions League. E eu acho que eles vencem esse jogo. O Villa mostrou melhora, né, nos últimos jogos. Como vocês podem ver aqui, a fase é muito parecida, né? Com um empate a mais, né? Nas últimas 5 partidas, o City venceu 4, empatou 1, e o Villa venceu 3, empatou 2. Então, a fase é muito parecida, mas, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o City vence esse jogo por 2-1, tá? 2-1, e pra variar, mais um gol do Haaland, galera. O robozão, o novo robozão, né? O cara tá numa fase imparável. E time que tem atacante nesse calibre é difícil de ganhar, né? Difícil de ganhar jogo contra esse tipo de time. Por isso, dá City. Mais uma vitória pro City. E aí eles continuam na nossa cola, né, galera? Preocupante ver o tubarão azul no retrovisor. Mas não dá pra ser clubista aqui nesse jogo. O City leva esse jogo sim. Aí vamos para Bournemouth e Forest. E aqui eu já vou de Bournemouth, tá? Eu acho que o Forest continua na fase terrível. Deu uma melhoradinha, porque eles venceram na Europa League? Deixa eu ver aqui. Isso, na Europa League. Venceram 2-0. Pô, que resultado, hein? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Pô, contra o Porto. 2-0 contra o Porto.
Porque trocaram de técnico. O Shandait foi anunciado, né? Inclusive, já estava em campo no jogo contra o Porto. E o Shandait é o bombeiro, né? Ele é chamado para todas essas situações que o time tá indo muito mal, ameaçando... com ameaça de rebaixamento, a galera chama ele para tentar apagar incêndio. Funcionou muito bem, né? No Everton. Vamos ver se funciona aqui com o Forest. Primeiros sinais são positivos. Vitória excelente contra o Porto. Mas eles vão pegar fora de casa o excelente time do Bournemouth e eu acho que não dá, tá? Eu acho que não dá. Eu acho que vai ser 3-1 para o Bournemouth. Semenyo jogando muito, um dos melhores jogadores dessa Premier League. Esse Krupp joga muita bola, tá, galera? Joga muita bola o atacante. O Kluivert parece que tá voltando a jogar bem, porque fez uma excelente temporada passada. Excelente. Tá voltando a jogar bem. O Tavernier tá jogando muita bola também. Essa dupla de meio, o Adams e o Scott, jogam muito também, tá? E tem um goleiraço. Petrovic também tá muito bem nessa Premier. Já disse, né? Já falei. Não entendi por que o Chelsea se livrou do Petrovic, mas isso é papo para outro vídeo. E a zaga, apesar de ter sido depenada na janela de transferências, segue muito bem. Eles não tomam tantos gols assim, apesar de terem tomado 3 na rodada passada do Palace. Dito tudo isso, o Forest tem um bom time, galera. Tem um bom time. O que estragou o Forest, e eu vou repetir isso em todas as partidas do Forest. O que estragou o Forest é o dono. O dono do time tá estragando o Forest. Se não tivessem demitido o Nuno Espírito Santo, certeza que eles estariam bem, sabe? Porque eles começaram ok a temporada. Na verdade, mais do que ok, vencendo umas partidas, empatando outras, mas estavam bem no campeonato. Aí esse desentendimento aí com o dono fez ele ser demitido. E assim, se eles se encontrarem, é um jogo duríssimo, tá? Para o Bournemouth. Mas eu acho que não é agora. Eu acho que ainda não é a hora do Forest. Então, 3-1 pro Bournemouth, mais um golzinho pro Semenyo. Aí vamos para o Wolves e Burnley e, assim como eu disse na rodada passada, para o Leeds, eu repito aqui pro Burnley, é final de campeonato. É jogo de candidatos a rebaixado e o Burnley precisa vencer esse jogo. Sim, o Burnley vai muito melhor dentro de casa, né? Mas o Wolves tá indo mal em qualquer lugar. E apesar de ter demonstrado uma melhora, eu não acho que vence esse jogo, tá? Mas também não acho que perde. Eu acho que dá 1-1 e o Wolves continua em último lugar. Eu acho o time do Burnley um time cascudo, um time que luta muito, mas, como eu disse, né, o Wolves tá começando a tentar coisas. Apesar da derrota na última rodada, eu achei que eles jogaram bem, achei que eles criaram o suficiente para tentar pelo menos um empate, mas é empate. Aqui também é empate. Apesar do Burnley também ter um bom time, né? Eles têm um bom time. O Gotiuco vem fazendo uns golzinhos, né? O Chalma fez um golaço na rodada passada. Tem um bom goleiro, né? O Dubravka fecha o gol, geralmente. Mas eu acho que não é suficiente para nenhum dos dois times. Eu acho que dá empate 1-1. E aí o último jogo da rodada é Everton e Tottenham. E o Tottenham segue oscilando, né? Oscilando muito. Perderam o último jogo pro Villa, né? Como vocês podem ver aqui. E aí empataram na Champions League contra o Mônaco. Então a gente não sabe qual é a versão do Tottenham que vai entrar aqui. Mas eu acho, gente, que mesmo a melhor versão que a gente viu do Tottenham na temporada, que foi o jogo contra o City, se eu não me engano, que foi 2-0, né? O City tava muito mal naquele jogo. E o Everton manda muito bem quando tá com o time completo, né? Essa derrota aqui que tá marcando aqui no calendário do Everton foi contra o City. Então, tipo, é uma derrota normal, né? Não foi nada demais. E o Everton vem jogando bem, ainda mais com a volta do Grealish pro time, né? O Grealish não podia jogar contra o City porque ele é emprestado. Mas é isso, galera. Eu acho... Caramba, eu não lembrava de tanta gente no DM do Tottenham. Mas como eu ia dizendo, o Everton vem jogando muito bem, ainda mais com a volta do Grealish, que é o melhor jogador do time. O Ndiaye vem jogando demais, gente. Demais. Que jogador bom. E apesar do Beto ser um cara, esse cara não acerta o gol. É incrível. Incrível. Quem que eles têm aqui Quem que eles têm no elenco? Deixa eu ver aqui. Nossa, pior que eles não têm outra opção, né? Eles emprestaram o Calvert-Lewin pro Leeds. Mas, apesar de o Beto ser... Cara, eu acho ele um jogador muito fraco, tá? Muito fraco. Pedro do Flamengo, nesse time, nossa, ia amassar, tá? Ia fazer gol adoidado. Pedro é muito mais jogador do que esse Beto. Apesar disso, eles têm um time bom, né? É um time bom.
Por tudo isso, eu acho que o Everton ganha esse jogo, tá? 2-1 pro Everton e o Tottenham segue mal. Apesar de eu gostar muito do Thomas Frank, agora ele tá no Tottenham. Então, meu amigo, você que escolheu ir pra esse time, tá? São as consequências das suas decisões. Então, 2-1 pro Everton. E assim encerramos mais uma rodada da Premier League, né? A 9ª, 9 jogos, né? E aí a gente já começa a ter mais claro as intenções dos times. Quem briga por top 4, quem briga pra cair, pra não cair, né? Quem briga pela vaga das outras competições europeias. Tá começando a ficar cada vez mais claro, mas ainda é só o início, tá? Até a 10ª rodada, pra mim, ainda é começo de campeonato. É claro, as coisas começam a ficar mais preocupantes, né? Por exemplo, para torcedores dos Wolves. Pô, 10 rodadas, você tem 2 pontos. Cara, complicado. 9, né? No caso, 9. 9 rodadas. Mas, mesmo assim, começa a ficar preocupante. E as brigas começam a ficar interessantes, né? Porque a briga pro top 4 tá muito legal. Só 5 pontos separando aqui o primeiro do quinto colocado. Na verdade, do 7º, né? Se você olhar aqui o Sunderland. Os nossos Black Cats estão muito bem no campeonato. Então, é assim que está a tabela por enquanto, né? Antes da rodada. E vamos ver como é que ela vai terminar. Eu espero que a gente continue pelo menos com essa diferença de 3 pontos para o segundo colocado. Que no caso é o City, né? Se a gente mantiver 3 pontos, é só o City que pode ficar 3 pontos da gente. É isso. Eu espero muitos jogos bons para variar. A Premier tem entregado jogos muito legais. E eu espero um jogo muito complicado pra gente, mas a gente vence. De novo, vou tentar fazer aquele reviewzinho logo após o jogo, então esperem o review no mesmo dia do jogo ou no dia seguinte, tá, galera? Vamos nessa, vamos continuar líder, e se os deuses continuarem nos agraciando, quem sabe essa gordurinha não aumenta, né, galera? Eu quero chegar na próxima data FIFA com pelo menos aí uns 5, 6 pontos de diferença pro segundo colocado. Se a gente for campeão dessa Premier League, eu quero que seja na maciota, eu quero que seja tranquilo, tá, galera? Eu não quero sofrer mais, não. A gente já sofreu demais, tá? Nós, Gunners, já sofremos demais. Precisamos de um campeonatinho tranquilo, de uma Premier Leaguezinha aqui, ó, carregando, empurrando com a barriga, na tranquilidade. Beleza, galera? É isso. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aí que eu lançar. E compartilha com a galera que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E como sempre, come on, you Gunners!